Beauty. Então, até que fim, a gente chegou aqui no módulo 4, né? A gente vai chegar aqui nos módulos mais interessantes, porque aquele negócio de AMBIM é chato. E nós vamos falar hoje sobre ela, renda variável, né? Vamos falar um pouquinho sobre renda variável, como é que a gente ganha dinheiro com isso, quais são os riscos, o que que a gente tem que atentar, né? E o que que a gente vai fazer aqui que é primordial, né? Primordial para... Eu só bater uma foto para a pessoa depois dizer, ele tá mentindo para mim, né? Então, a gente é, vai falar desse módulo primordial, né? Que é o módulo de ações, e também vamos aprender um pouquinho sobre esse mercado para despertar o interesse também de investimento, que isso também é legal. Então, o que que é a renda variável? O nome já diz, renda variável, ou seja, o investidor ele não tem a mínima ideia de quanto ele vai ganhar nesse mercado. Por quê? Vai depender de vários fatores, vai depender da empresa, vai depender do mercado, vai depender de situações econômicas, vai depender de outras posturas. Então, é uma renda variável, ou seja, o investidor que entra nesse tipo de mercado tem que pensar em visão de longo prazo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada de dias, meses, que ele não vai conseguir ter o resultado favorável, né? E quando a gente fala de renda variável, existe uma diferença entre a renda fixa e a renda variável. A renda fixa, ela paga cupons de juros periódicos. A renda variável, você só ganha dinheiro quando você vende algo, tá? Enquanto você continuar com a ação na mão, você não está ganhando dinheiro, não, tá? Então, a renda fixa, ela é esse detalhe. Você todo mês está ganhando um dinheirinho lá, né? E a renda fixa tem um outro mistério. A renda fixa ela pode ser pós ou pré-fixada. Isso aí tu sabe, né? Tá? A Juliana tentando conectar e não foi. Agora veio. Tentando conectar, dona Juliana. Oi, boa Conectou? noite. Boa noite. Então, quando a gente fala de renda variável, né? A gente tem que lembrar aqui, né? De renda variável. Né? A gente tem que lembrar aqui de algumas coisas, né? Então, vamos observar aqui umas situações. Vamos fazer uma diferença entre renda variável e renda fixa, né? Então, quando a gente fala de renda fixa, né, só para a gente lembrar aqui o contexto que a gente está, a renda fixa ela pode ter dois tipos de pagamento. Ela pode ter juros pré-fixado, tá? E ela pode ter juros pós-fixados. Quando a gente fala de renda fixa, tá? Quando a gente fala de renda fixa, tá? A gente tem que lembrar que renda fixa ela tem um contexto. Qual? Ela paga cupom de juros periódicos, tá? Cupom de juros periódicos, tá? O que que seria cupom de juros periódicos, Paulo? Você não vai ter lá investimentos que eles vão te remunerar mês a mês? Tem investimentos que vão te remunerar dia a dia, tem investimentos que vão te pagar uma vez ao ano, né? Então, a renda fixa, ela pode fazer isso, ela vai te pagar cupons de juros periódicos, que podem ser, né, ao mês, ao dia e ao ano. Vou dar uma pergunta para vocês. CDB, os juros é diário, mensal ou anual? A rentabilidade é diária. Depende. Depende. Ah, é verdade. Por quê? Depende, Porque é tem verdade. CDB, É verdade. que tem CDB que é Tá. diário. Tem E CDB tem que, CDB que é é anual. mensal, Aham. tem anual É já. só anual, entendeu? Anual, é. Então tem essa situação. E quando eu falo da renda fixa, senhoritas, né? Uma coisinha aqui, tanto seja juros pré, quanto seja juros pós, né? Pode ser qualquer um desses investimentos aqui, ó. CDB, LCI, LCA, debêntures, né? Nota promissória, tá? Quem mais aí que a gente tem aí? O CRI, o CRA, né? Toda essa turminha aqui, né? Até os próprios títulos públicos federais,
eles podem ser juros pré e juros pós, tá? O que que é o juros pré-fixado? Vocês lembram o que que é o juros pré-fixado? Vocês sabem o conceito de juros pré? Lembro não, Paulo. Pré-fixado é aquele, né, que o investidor sabe no início da operação. Isso aqui é os juros pré-fixado. E os juros pós? Os juros pós-fixado, ele é tipo a renda variável. Por quê, Paulo? O investidor só sabe, ou seja, quando sair o resultado do benchmark. Por quê? Quando a gente fala dos juros pós, eu estou falando de CDI, eu estou falando de Selic, IPCA, eu estou falando de IGPM, eu estou falando de INCC, eu estou falando de IPC, eu estou falando de taxa básica financeira, né? Então, esses investimentos, né, quando eles são pós-fixados, eles vão ser atrelados a um benchmark. De acordo com a variação do benchmark, que eu vou saber quanto que eu vou ganhar, né? Por exemplo, hoje, a taxa Selic está 11,75, né? O CDI está pagando mais ou menos isso também. Então, se a taxa Selic subir, eu vou ganhar mais da minha aplicação com o CDI. Se a taxa Selic cair, eu ganho menos. Então, nos juros pós-fixado, eu também sofro com volatilidade, né? Tem gente que acha que não tem volatilidade na renda fixa, mas existe, tá? E quando eu falo da renda variável, o que que é a renda variável? A renda variável, revisando o início da conversa que eu falei para a Stephanie, né? A renda variável, né? Ela é o investidor só sabe quanto ganha, quanto vai ganhar quando vender. Ou seja, se o investidor continuar com a ação, a ação da minha carteira está rendendo 10%, mas se esse cara não vender, ele não ganhou 10%. Ele só teve uma valorização patrimonial de 10%. Por que, Paulo, que tem que vender? Porque, de repente, essa ação ela pode cair. E se ela cair, ele pode ficar com um valor bem inferior a 10 ou negativo, entendeu? Então, a renda variável, ela independe do investidor, ela não tem um ganho fixo, ela não tem uma obrigatoriedade de te dar um cupom. Simplesmente você vai comprar algo que vai valorizar e quando chegar nesse valor você vende, entendeu? Então, essa é a principal diferença entre renda fixa e renda variável quando vocês forem pensar, né? Então, normalmente, os investidores que vão com vocês em banco, né, eles optam por esse tipo de investimento, né? Eles optam pelos juros pré-fixado, né? E optam por juros pós-fixado, normalmente atrelado a CDB, LCI e LCA, né? Raramente vai para o TPF. Qual é o problema do título público federal? É porque o título público federal, normalmente, ele paga juros ao ano. E aí, o que que acontece? O cara fica lá preso numa LFT 3 anos, aí ele olha para a carteira dele, pô, eu apliquei R$ 1.000. Aí, quando ele olha lá, tá R$ 1.000. Passou um ano, tá R$ 1.000. Passou 2 anos, tá R$ 1.000. E ele só vai ver essa rentabilidade quando chegar no prazo. Ah, é 2 anos, aí ele vai ver a rentabilidade. Tem instituição financeira que deixa lá a rentabilidade oscilando a mercado. Só que isso assusta muito o investidor, porque ele pensa que ele está perdendo dinheiro. Na verdade, aquela rentabilidade a mercado é a marcação no mercado de quanto o título dele está valendo hoje. Então, se ele sair da operação, aí ele vai perder dinheiro. Mas se ele ficar até o final, vai receber o dinheiro dele de volta mais o que foi prometido, tá? Tranquilinho, meninas. Posso pagar aqui? Ela tá comendo pizza? É que eu inventei uma receita de panqueca. Ah, Parece um isso pão. parece pizza. Eu ia dizer, rapaz, ela é toda fitness É, comendo pizza. Mentira. é sem glúten. Ah, então não presta. Vamos lá. Instrumentos de renda variável, né? Vamos ver aqui o que a gente vai conversar aqui, né? Então, quando a gente fala de renda variável, né, a primeira coisa que eu tenho que entender, o que que é uma ação? Muita gente estuda CPA 10, CPA 20, vai atender o cliente e não sabe o que que é uma ação.
Eu conheço um monte. Já dá vontade de dar um cascudo no gerente quando ele não sabe explicar o que é uma ação, tá? Quando a gente fala de ação, vamos fazer um exemplo básico, né? Vamos dizer que vocês compraram uma ação. Vamos batizar essa empresa aqui. Vamos dizer que essa empresa aqui é a Petrobras. A Petrobras ela tem uma ação lá na bolsa, que é a Petro 3, e tem uma ação lá na bolsa, que é a Petro 4. Vocês compraram as ações dessa empresa. Basta vocês comprarem uma ação e vocês já passam a ser chamados de quê? Acionistas, né? O que é um acionista? O acionista é um cara que ele comprou uma ação e essa ação deu direito a ele deu direito a ele ter propriedade sobre um pedaço do capital de uma empresa SA. Então, ele é dono desse pedaço aqui. Ah, Paulo, esse pedaço dele é uma ação, daí ele é dono. Ah, esse pedaço aqui é 100 ações, é dele, entendeu? E a empresa SA vai ter direitos e obrigações, e ele também vai ter direitos e obrigações referente a esse pedaço, tá? E isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, ações são fragmentos, são pedaços desse capital social. O que é esse capital social que a empresa SA colocou aqui? É nada mais do que vocês conhecem comumente como PL. Lembra do PL lá da contabilidade? Patrimônio líquido? Lembra? Alguém que estuda administração aí? Dentro do patrimônio líquido existe uma conta chamada capital social. Tá? Dentro dele tem essa conta. E dentro do capital social tem uma conta chamada ações, se a empresa for SA, e se a empresa for limitada, é chamada cotas, né? E aí você vai dividir aí, vai dividir aí quem são as pessoas responsáveis, os tipos de proprietários dessa situação. Por isso que a gente diz o seguinte, né? Por isso a gente diz o seguinte, quando a gente faz esse tipo de investimento, ações ela só está suscetível a dois riscos: mercado, tá? Mercado e liquidez. Vou desligar meu celular aqui, senão eu vou mandar alguém tomar naquele lugar hoje, que já está mexendo o saco, né? No último dia, do último momento, a pessoa lembra de fazer a prova da Anbima. Meu amigo, isso aqui não tem consideração nem com ela. Olha lá. Então, assim, ação só tem risco de mercado e liquidez. Paulo, ações têm risco de crédito? Não. Por que não tem risco de crédito? Porque a empresa SA, ela não tem uma promessa de dívida com você. Ela tem uma promessa de distribuir lucro. Então, se ela tiver lucro, ela distribui. Se ela não tiver lucro, você vai ficar sem nada. Certo? Quando você investe numa ação, o primeiro ganho que você tem que pensar é lucro, é dividendos. Por isso que a gente tem que ir atrás de empresas que pagam dividendos. Né? Petrobras, por exemplo, vai dividir dividendos agora, quem é acionista dela vai ganhar uma graninha. Tá? Posso pagar isso aqui? Tem que seguir? Pode. Então, olha lá. Quando Inclusive, a gente... Paulo, Oi. hoje veio um cliente atrás disso. Ontem ele fez a venda das ações que ele tinha na Petrobras. Aí ele ficou, mas eu quero um... Ele queria, tipo, a rentabilidade disso. Ele já tinha essa ação há mais de 6 anos. Aí ele queria todo o histórico. A azar é dele, ele que tem que controlar isso. Aí eu fiquei... A azar dele, você não controla não, sua renda é igual imóvel. Você compra uma casa por 200 mil, você vende por 300 mil, qual foi teu ganho? É só pegar. 200 mil dividido por 300, menos 1 vezes 100. Pronto. Não, e o lindão queria era o extrato todo dos 6 anos. Dos 6 anos. É porque o pessoal tem mania de pensar na renda variável como se fosse renda fixa. E isso aí é lezeira baré. Porque o extrato só vai aparecer para ele assim, comprou 6 anos atrás, vendeu 6 anos na frente, não vai ter nada de variação, que é o que ele está querendo. Não vai mostrar, porque não tem como. O que ele quer, ele tem que mesmo, todo dia, anotar, entendeu? Mas é assim, esse povo é burro mesmo. Fazer não. Isso acontece em agência de centro. Tá? Que foi? Não, isso acontece em agência de centro. Né? Eu não quero nem esse pessoal lá na Finance. Quando eu era da SEC,
quando eu era funcionária lá do centro, era o que mais aparecia, esses extratos de anos, de ações, não sei o quê. O cara quer declarar o imposto de renda, não guarda as coisas dele, acha que é só comprar e esquecer, ele pensa que investimento em ações é assim, compra e esquece. Eu peguei um investidor desse do Bradesco, assim, eu digo, mano, quando ele vendeu as ações dele, que eu disse, tem lucro, ele disse, eu vou resgatar tudo. Eu digo, graças a Deus, vai embora, vai. E ele foi embora. Eu, graças a Deus, nunca mais eu atendi esse cara, sabe por quê? O pessoal não te ouve, não atende o teu telefonema, não quer saber. Aí, detalhe, quando a ação cai, eles vão te esculhambar, porque tu tem a obrigação de saber e de avisar ele que está caindo. Mas quando você liga para ele que está tudo legal, que você diz para ele, vamos vender, que é para deixar dinheiro em caixa para quando ela cair você comprar de novo, ele diz, não vou vender porque eu não quero pagar imposto. Eu digo, Fica reclamando por causa de imposto, isso mesmo. então, tu tá no mercado errado, mano. Se tu não quer pagar imposto, vai para renda fixa. Pronto. Eu falo assim mesmo. Vamos lá. Renda variável, né? É a menor fração do capital social de uma empresa SA, a ação, tá? E são títulos nominativos, ou seja, Juliana e Stephanie, se vocês comprarem uma ação, lá na B3 tem um cartório que é chamado Banco de Títulos, lá vai ficar Juliana é dona de uma ação da Petrobras, Stephanie é dona de uma ação da Petrobras. Quando vocês venderem, vai ter lá nesse cartório também um registro dizendo, olha, vocês não são mais dona dessas ações. Esse cartório, dentro da B3, ele tem um nome, ele é chamado de Banco de Títulos, tá? E ele fica dentro de uma clearing chamada CBLC, tá? Que ela pertence à B3. Quem é essa clearing? É a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC. Ela registra todas as operações que envolvem ações, tá? E títulos públicos federais, ou seja, o título público federal que a pessoa física compra é negociado na bolsa, tá? Na bolsa de valores, tá? E aí o que acontece, né? Quando você compra a ação, você se torna sócio da empresa, né? E você vai ter direitos e deveres, tá? Mas olha só, por que uma empresa emite ações, né? Quando a empresa ela emite ação pela primeira vez, tá? Pela primeira vez, tá? A gente chama isso num termo em inglês de IPO, tá? IPO. Initial Public Offering, tá? É a primeira oferta pública de uma empresa no mercado, tá? Na prova de vocês vai chamar isso de OPA, tá? Oferta pública de ações, tá? A oferta pública de ações, né, tanto seja a OPA ou a IPO, é a que a gente caracteriza como mercado primário. Já ouviu falar assim, mercado primário? Então, você tem um mercado primário de título público, você tem um mercado primário de renda fixa, você tem um mercado primário de ações. Quando a gente fala de mercado primário, tá? Quer dizer que o objetivo é que esse cara aqui que está emitindo papel, que no caso é a empresa aqui, o objetivo dela é emitir as ações para ganhar dinheiro, né? Quando a gente fala do mercado primário que a gente falou lá do Banco Central, que ele está emitindo títulos junto com o Tesouro, o objetivo era captar dinheiro para a União. Então, a empresa aqui, ela vai pegar uma parte do seu capital social e vai dividir em dois tipos de ações, tá? Ela pode dividir em ações do tipo ON, que são ações ordinárias, ou ações do tipo PN, tá? Se a empresa quiser trabalhar com ações ordinárias e preferenciais, ela tem que emitir 50% de ordinária, 50% de preferencial. A prova de vocês para sacanear vocês, ela coloca assim, ó, 1/2, né, de ON, tá? E 1/2, tá, de PN, que dá a mesma coisa que 50%, mas a prova gosta de fuleirar, tá? É a mesma coisa, tá? Mas existem, como vocês são CPA 20 agora, né? Não existe só empresas que vão abrir o capital e vão dividir ações ON e PN. Existem empresas que elas vão dividir esse capital 100%, tá? 100% só em ações ON, ou seja, não vai ter tipo de ações preferenciais. E existem empresas assim que são listadas na Bolsa. Eu posso dar um exemplo. Quem? A Vale,
Eu posso dar outro exemplo, a B3SA3, o Banco do Brasil, a Natura, tá? A Natura, a Vale, o Banco do Brasil, eles não têm ações do tipo preferencial, só N, só ordinária, tá? E aí nós vamos entender o seguinte, né? A empresa, para ela lançar essa ação pela primeira vez no mercado, ela tem que contratar uma instituição financeira, tá? Nós até já conversamos sobre isso. Por que se contrata essa instituição financeira? Para ser um intermediário. Lembra que eu falei para vocês que essa instituição financeira tinha um nome? Vocês lembram lá do primeiro módulo, quando eu falei o nome dessa instituição financeira? Ela é chamada de banco coordenador. Lembra? Banco coordenador. E esse banco coordenador pode ser uma corretora, ou uma distribuidora, ou um banco com carteira de investimento, ou um banco múltiplo com carteira de investimento, tá? Essas são as situações. Quando essa instituição é contratada, ela vai definir aqui, ó, junto com a empresa, os critérios para emissão das ações. Essa instituição vai fazer uma auditoria, vai ver as garantias e o prospecto e vai enviar toda essa documentação para a CVM. Então, isso é um atributo da instituição financeira quando ela é contratada pela empresa SA. Ou seja, nenhuma empresa pode ir na Bolsa de Valores vender ações direto. Ela precisa de uma instituição financeira para fazer essa intermediação. Tranquilo? Sempre. Posso apagar? A Ju sumiu. Então, vamos lá. Pode. Ué? Pode. Pode. Ela tá com medo calada. Quando a gente vê o bocão dela, ela desligou o vídeo. Eu quero espirrar. Eu quero o quê, rapaz? Espirrar. Espirrar, a Stephanie é ciumenta, pô, não dá não. Aí, olha só. A gente tem aqui, né, a segunda parte dessa etapa, né? Então, quando a empresa decide fazer esse processo, olha para quem que ela vai pedir autorização, né? Toda emissão de ação tem que pedir autorização da CVM. A CVM é o órgão regulador desse mercado, ou seja, a CVM ela precisa autorizar a empresa a poder emitir ações. Paulo, já existiu empresas que a CVM bloqueou a emissão de ações? Já. Mandou voltar, né? O caso foi a Van. E a Van vai fazer de novo, tá? Mas foi por causa de detalhes, tá? E depois a Van cancelou o pedido de IPO. Mas é uma tratativa dela fazer de novo, né? Segundo o Luciano Huck, que é o dono da Van, ele vai fazer se o Lula não for presidente, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, de um lado, o investidor, e eu tenho aqui do lado os corretoras e distribuidoras, tá? Então, olha só o que acontece, tá? Essa empresa, ela está vendendo no mercado primário. Quem é o principal comprador dela no mercado primário e o único comprador é o investidor, tá? Ou seja, o dinheiro que o investidor comprar as ações vai para a empresa. Então, a empresa recebe o dinheiro à medida que eles vão comprando esse papel. Só que o investidor não faz essa compra direto. Para ele fazer essa compra, ele precisa ter uma conta em uma corretora ou uma distribuidora. Apenas corretoras e distribuidoras podem atuar no ambiente de bolsa de valores, tá? Por exemplo, vocês que são bancárias, vocês não têm como operar na bolsa, sabia? Vocês só podem operar na bolsa se vocês tiverem um assessor de investimento. Vocês dando o login com a senha de vocês, né? Dá problema. E principalmente se vocês abrirem a conta no próprio banco de vocês e na hora do expediente você der uma senha de compra e venda. Aí o compliance vai olhar e vai dizer, pô, na hora do trabalho tu tá operando, aí dá merda. Por isso que a maior parte dos meus alunos faz o seguinte, eles deixam a renda fixa no banco e quando vão operar ações, operam comigo, eu ligo para eles, eles me dão a ordem e aí a gente registra por e-mail. Quando o compliance pede, não, foi o meu assessor que fez. Ou então, você opera por robô, tá? Que seria a forma de você operar sem um compliance encher o saco de vocês, tá? Mas lembrando, só corretora e distribuidoras podem participar disso, tá? As ordens são emitidas, né, pelo investidor através do home broker, tá? Detalhe, o home broking, né, ele não é o canal ideal para você fazer uma oferta pública, né? A gente colocou aqui só porque cai na prova de vocês. Normalmente é a própria intranet, a corretora ou o banco tem uma intranet e você lá vai dar a ordem, né, de participar do leilão, tá?
mas o home broker é a principal ferramenta. O que é o home broker? O home broker é um sistema que a corretora disponibiliza para você ter acesso à bolsa, porque nenhum investidor acessa direto o sistema da bolsa. Então, você vai comprar pelo home broker e aqui existe um delay, normalmente é 10 minutos, né, de atraso, né, em relação à atualização das cotações do home broker para a corretora, tá? Para a bolsa de valores, tá? E todo o dinheiro captado nesse sistema vai para onde? Vai para a empresa que emitiu as ações, tá? Então, esse é o processo de um IPO. Fale. Eu acho que eu me perdi aqui. Na parte do home broker, na minha cabeça sempre vinha logo aquela página do andamento de ações. É isso, né? O home broker é uma página que você acessa na corretora para você dar ordem, compra e venda. Sim. Aí, só que aí você falou ainda agora sobre o Internet Bank, e aí isso me confundiu. É porque o que acontece? Quando é oferta pública, você não dá ordem no home broker. A oferta pública, você dá ordem numa intranet. Tipo o Internet Bank. Entendeu? Na vida real é assim que funciona. O home broker é quando tu já opera no mercado secundário, investidor vendendo para investidor. Ah, tá. Beleza, entendi Entendeu? agora. Beleza. Vamos nós seguindo, né? E aí, né, depois da aprovação da CVM e o investidor com a ação na mão, a gente vai ver uma coisinha aqui. O investidor, quais são os direitos que ele passa a ter, né? Direitos e deveres. Vocês não são ciumentos, que eu já espirrei 2 vezes. Então, olha só. Foi a Juliana que me passou o vírus pelo computador. Então, olha só. Direitos e deveres. Qual é o principal direito que um acionista tem? Olha lá. O acionista, como é que ele tem? Os direitos vocês têm que conhecer, porque são as formas de vocês ganharem dinheiro. Então, o primeiro direito que você tem é isso aqui, ó, receber dividendos. Isso aqui é o melhor direito que o acionista tem. Por isso que quando eu vou recomendar investimentos para os meus investidores, eu recomendo as ações que pagam dividendos. Por quê? Porque se de repente esse investidor comprou a ação e ela está caindo, está fora do preço dele, pelo menos ele vai recebendo um dividendos, algum ganho, até ela voltar para o preço e ele vender. Né? Bonificações, né? Você pode receber, a empresa pode te dar ações. Participação de subscrição, o que é isso? A empresa ela pode te dar uma oportunidade de tu participar de uma oferta pública em que o preço da oferta negociada vai ser menor do que o preço de mercado. Isso aqui a gente vai já ver como é que funciona. E tem outras coisas. A empresa pode pagar o que a gente chama de remuneração de capital, o que a gente chama de juros ao capital, ou seja, quanto tempo a tua ação ficar parada lá, a empresa ela paga um jurozinho e vai caindo lá na tua conta, tá? Mas existe uma coisa também que eu posso ganhar dinheiro. Como? Eu posso ganhar dinheiro através disso aqui, ó, ganho de capital. Só que o ganho de capital, ele só ocorre no mercado secundário, ou seja, quando você vende as suas ações. Ou seja, vocês duas compraram ações de Petro aqui no início da aula, né? E aí vocês, uma está ganhando 3% e a outra está ganhando 2%. E vocês disseram assim, não, já é muito para mim, eu estou com menos de uma semana, estou ganhando 2%, 3%. Vamos vender. Aí vocês vendem, eu vou lá e compro. Para vocês pegarem o dinheiro de volta das ações, vocês têm que vender. Então, por isso que eu comparo muito o mercado de ações ao mercado de imóveis. Ou seja, você tem lá o prédio, você tem a casa, você tem lá o terreno. Aí você diz assim, vale 200 mil. Eu digo para vocês que não vale 200 mil. Aí vocês vão dizer, por quê? Porque aquilo ali não é dinheiro, entendeu? Aquilo só vai ser dinheiro quando você vender, quando você transformar o imóvel em ativo financeiro. Aí ele vale 200 mil. Porque o que acontece? Você pode dizer ele vale 200 mil terreno, mas aí, de repente, a pessoa pode dizer assim, eu não dou 200, eu dou 190. O outro vai dizer, eu dou 180. O outro vai dizer, eu dou 150. E vai depender da tua urgência. Se tu tiver com pressa para vender, tu vai aceitar uma das propostas e vai vender. Entendeu? E isso é risco de liquidez, né? Então, ações têm risco de liquidez, né? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nas ações que são mais líquidas, tá? E qual é os deveres que eu tenho como acionista? Primeiro dever que eu tenho como acionista, né? Eu tenho que saber tudo o que acontece sobre a minha empresa, eu tenho que ler, né? O que eu acho engraçado é que os caras entram no mercado de capitais e não quer ler, não quer estudar. Tipo assim, o cara, eu vou investir na Petrobras, que é empresa foda, né? Brasileira, né? E só por isso. O cara não sabe se o barril do petróleo está subindo, se o barril do petróleo está caindo, se
tem alguma política interna aqui no Brasil que influencia o preço dos combustíveis? Tem alguma coisa no mercado internacional que influencia os preços dos combustíveis? Não, o cara só quer saber, não, é bonitinho, eu vou comprar. Aí, não, eu olhei o gráfico diz que está com preço lá embaixo, eu vou comprar. Aí ele não sabe nem por que caiu e nem por que está entrando, entendeu? Então, isso aqui é dever do investidor. O investidor tem que saber, né? Se ele não sabe, ele tem que ter alguém para orientar ele. Quem é a pessoa mais próxima que ele tem para ele tirar a dúvida? O agente autônomo de investimento. Então, é com esse cara que ele vai conversar, tá? E aí, outro dever que o investidor tem, ir para as assembleias gerais, né? Ou seja, se não for para a assembleia, ele tem que saber o que foi pautado na assembleia geral que pode interferir nos papéis dele, né? Então, tudo isso aí tem que estar atento. São os principais riscos, né? Posso pagar aqui? Pode. Beleza. Então, olha só, né? Quando a gente fala desse processo de informação, olha só, a coisa mais importante que o investidor vai ter é isso mesmo, informação, tá? A informação, ela vai ser obrigatória. A empresa, ela tem que, obrigatoriamente, mandar os seus investidores todo ano informe, balanço, informe de rendimentos. A empresa tem que mandar para os seus investidores estatuto, tem que mandar ata da Assembleia Geral, relatório de auditoria, relatório do compliance, relatório da CVM, né? Se a ação da empresa subiu muito no mercado assim de forma absurda, a empresa vai ter que fazer uma carta aberta para a CVM para justificar o que houve, né? Se é do conhecimento dela ou não, né? Essa alta absurda, ou é apenas investidores fazendo especulação no mercado. Então, tudo isso ela vai ter que comunicar, né? E essas informações que vão ser dadas ao mercado de capitais, elas são de domínio público, elas são abertas, né? Então, elas vão ser encontradas lá na Bolsa de Valores, no site da Bolsa, no site da própria empresa ou em jornais. Você vai acessar, por exemplo, o site da empresa, Vale, Petrobras, Gerdau, tem lá relações com os investidores, lá tem tudinho. Ata da Assembleia, data da Assembleia, o que foi decidido, parecer de auditoria, contabilidade, DRE, EBITDA. Então, vocês vão ter tudo lá, todas as documentações. E o investidor, ele tem que ler, né? Essa é a principal obrigação dele, ler, tá? Então, essa situação seria mais pesada. E quando a gente fala de renda variável, né, nós vamos conhecer os tipos de ações que a gente tem, né? O primeiro delas, daqui, ações ordinárias, dão direito a votos, né? A ação ordinária, ela distribui dividendos também, mas o cara que tem ações ordinárias, ele está preocupado em participar da associação da empresa, ele está preocupado em participar da diretoria, da gestão da empresa. Então, esse cara vai preferir comprar ações que terminam com o código 3, né? Ou seja, por exemplo, Petrobras, né? Petro 3. Essa é a ação ordinária da Petrobras, né? E existe o outro tipo de ações, que são as preferenciais. A preferenciais também paga dividendos, só que ela tem um detalhe. Ela vai pagar 15% a mais de dividendos, tá? Mais que as ON. Ou seja, ela recebe 15% a mais do que as ordinárias. Os preferenciais, essas ações são as que o pessoal gosta muito para fazer day trade, swing trade, que são as que têm mais volatilidade. Então, no caso da Petro, nós temos uma ação preferencial, que é a Petro 4. Tá? Normalmente, os preferenciais terminam em 4. Tá? Então, essas ações, a preferência delas é sobre os dividendos. Então, se perguntasse na prova de vocês, quem é que recebe dividendos primeiro? A preferencial. Entendeu? Quem é que recebe dividendos primeiro? A preferencial. A preferencial ela recebe mais dividendos que a ordinária? Sim, 15% a mais. Uma outra situação também, em caso de falência, se a empresa SA falir, né? E aí, depois que for repartido, né, todas as obrigações, for pago o governo, for pago os débitos trabalhistas, sobrar tudo, pagar os credores, né? E no final, sobrar dinheiro para dividir entre os acionistas. Quem é que tem a preferência de receber primeiro? Os preferenciais. Então, os preferenciais também têm direito a receber primeiro, tá? Então, essas são as partes importantes, tá? Então, aqui, ó, então, como eu falei para vocês, né? Ações ordinárias aqui são 50% das 50% do capital social emitido, tá? Aqui,
O cara está preocupado em participar da gestão da empresa, então ele vai participar das assembleias, esse processo todinho, e os códigos das ações terminam com 3, tá? E as ações preferenciais são aquelas, né, em que o cara está preocupado em só receber dividendo, ele não quer saber de participar do negócio da empresa, só quer injetar o dinheiro. Quem quiser ter a dor de cabeça de gerenciar, vai lá. Então, essa é preferencial, ela normalmente termina com código 4. Curiosidade, toda ação na Bolsa de Valores, ela sempre vai ser regida por 4 letras e um número. 4 letras e um número. 4 letras e um número. Sempre, tá? Mas existem outros tipos de ações preferenciais. Elas podem ter número 5, número 6, número 7, né? E assim por diante, que a gente chama de ações de classe. Então, classe A, classe B, classe C, assim por diante, né? Essas ações, elas pagam dividendos um pouco melhor, um pouco maior e diferenciado para o acionista. E o preço delas são mais caras também, tá? Elas têm preços de ações mais caros, tá? Mas para a prova da rede, basta saber ordinária e preferencial. Tá? Ordinária, direito a voto, preferencial, direito a receber dividendos. A ordinária recebe dividendos? Recebe, só quem recebe primeiro, preferencial. E a preferencial recebe 15% a mais. Ponto. Só basta saber isso. Tá? E uma outra coisinha que a gente precisa saber de prova, deixa eu ver se está aqui na próxima lâmina, está aqui. Tá? Olha só uma pegadinha de prova. Tá? Na CPA 10, se você soubesse isso, ó, as ações preferenciais não possuem direito a voto, você já estava 10, passava, tudo bem, game over, acabou para ti. Só tem um detalhe. Essa afirmativa ela é falsa, tá? As ações preferenciais elas podem ter direito a voto. Em que momento? Tá? Quando a empresa tem prejuízos consecutivos, ou seja, se a empresa passar 3 anos consecutivos, melhor, 3 anos seguidos dando prejuízo, a ação preferencial ganha direito ao voto. Ela pode votar, tá? Mas existem também outras condições, tá? A empresa SA ela é regida por um documento. E esse documento chama-se Estatuto Social. Estatuto. É tão ruim escrever por extenso que eu me enrolo todo. Deixa eu ver do outro jeito aqui. Estatuto Social. Tá? Esse Estatuto Social vai ser um documento em que a empresa SA vai ser gerida, tá? E aqui vai dizer, olha, as ações preferenciais podem votar, por exemplo, em endividamento. Se a empresa se endividar em mais de 30% do seu capital, precisa do voto, por exemplo, das ações ordinárias e preferenciais, entendeu? Em alguns casos especiais, as ações preferenciais podem ter voto. Então, se vir uma questão na prova da Ambima de vocês, isso é bem assim, é verdade absoluta que as ações preferenciais não têm direito a voto. É verdadeiro ou falso? É falso. Porque as ações preferenciais podem sim votar, sobre condições especiais. Então, se você tiver lá, sempre, tiver alguma palavra lá que determine que isso é verdade absoluta, pode ter certeza que aquela questão é falsa, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter, tá? E falando ainda do mercado primário, olha só, o que também enrola muito o bancário na hora de falar com o cliente, né? Olha só, quando você emite o prospecto de uma ação, só existe prospecto de ação quando existe o IPO, tá? Ou a oferta pública de ações. Por exemplo, vou dar um detalhe. Vamos supor, vocês chegaram comigo e disseram, Paulo, eu quero comprar ações da Petrobras. Hoje, se vocês abrirem a conta comigo na corretora e entrar hoje, vocês vão comprar ações da Petrobras no mercado secundário. Ou seja, vocês vão dar uma ordem e vai ter que ter alguém que queira vender a sua ação para você. Entendeu? Porque as ações da Petrobras todas já estão tomadas no mercado e ela só tem 25% em circulação. Tá? E aí o que acontece? Se a Petrobras fizer uma nova oferta pública de ações, aí ela vai ter a obrigação de fazer o prospecto, ou seja, o prospecto nas ações só existe quando se faz uma oferta. Se vocês, como investidores, comprarem no mercado secundário, não tem oferta, porque vocês vão estar negociando entre investidores, a regra é entre vocês, entendeu? Então, por exemplo, se a Stephanie tem uma ação da Petrobras, o preço dela está R$ 33, mas a Stephanie botou a venda R$ 40,
Porque ela só quer vender a 40. Se chegar a 40, beleza para ela. Não importa se chegar, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, ela só quer vender só 40, entendeu? Já a Juliana olhou assim, viu assim, pô, eu estou ganhando 5% lá, eu vou vender no preço que está no mercado e vendo. Isso é critério de cada investidor, entendeu? Então, existe essa necessidade. Existem investidores que puxam o papel para cima. Por exemplo, existem investidores que digam, eu vou comprar as ações para acumular para frente. Aí, olha só, imagina se vários investidores começam a entrar na Bolsa de Valores hoje e começam a comprar papéis de uma empresa. Né? Vamos pegar a Petrobras que a gente está falando. Começa a comprar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais ações para negociar entre esses investidores. Vocês concordam comigo que isso pode acontecer? Se está todo mundo comprando, vai chegar uma hora que não vai ter ações para negociar. Se não tem ações para negociar, olha o que vai acontecer. Quem está de fora, ele vai oferecer uma oferta maior para poder entrar, entendeu? Esse processo. Sabe com quem que isso acontece? Com o ouro. O ouro, para você comprar um contrato, uma barrinha, é $1.900, entendeu? Um contrato, uma barrinha, tá? Detalhe, quem está no ouro não quer vender, porque já comprou lá a $700, $1.000, $100, não quer vender porque está 1.900, entendeu? E quem está fora não quer pagar o preço de 1.900 para entrar. Então, aí pode acontecer também o risco de liquidez, ou seja, uma hora esses caras que estão lá dentro, que quer vender esse contrato, não vai conseguir vender porque ninguém quer pagar o preço que ele está pegando. E aí, se é 1.900, ele vai ter que baixar 1.800 para ver se surge alguém com interesse de comprar. Então, esse é o detalhe das ações também. Você não pode botar o preço da ação muito alta, porque vai chegar uma hora que as ações podem até subir, ficar alta. Mas aí você vai querer, por exemplo, vender a 40, não vai ter ninguém querendo comprar a 40. Aí você vai ser obrigado a comprar, a vender a 39, 37, entendeu? Tem esse risco também. Então, cuidado. Só existe prospecto quando a oferta pública, tá? A oferta pública ela pode ser a primeira vez ou pode ser follow-on. O que é follow-on, Paulo? Follow-on é quando a gente faz uma outra oferta consecutiva, quando a gente tem outras ofertas consecutivas. A gente chama de follow-on. A gente vai ver isso aí com calma, tá? Mas sobre o prospecto, o que o prospecto vai ter que me dizer? Ele vai ter que me dizer qual é a quantidade ofertada de ações. Ah, ofertar 1 milhão de ações. Ou ofertar 10 milhões de ações. Qual é o preço de cada ação? Ah, o preço mínimo que eu quero é R$ 20. Aí o investidor vai ter uma barrinha lá. A empresa vai dizer assim, o mínimo é 20 para participar da oferta. Aí você pode comprar por 20. Vai ter gente que vai dizer que é 20, vai comprar por 22, tem gente que vai dar 30, tem gente que vai dar 25, tem gente que vai dar 21, tem gente que vai dar R$ 20,50. E aí, no final, eles vão fazer um book, pegar a média desses preços para dizer qual foi o resultado do leilão. Todo mundo que participar do leilão vai levar as ações, mas aquele que levar pelo menor preço é o que vai se dar bem, entendeu? Tem essa possibilidade. Ah, Paulo, então se eu jogar pelo menor preço eu vou me dar bem, então eu vou jogar 20. Só que de repente uma galera jogou 25, né? E aí o preço da ação, você jogou 20, mas o preço da ação, por exemplo, saiu 25, para ti vai ser legal. Naquele primeiro momento, no primeiro dia após o pregão, a ação vai disparar lá para cima, para você, e você vende, né? Mas se de repente só você comprou 20 e todo mundo comprou um outro preço, né? Para você não vai fazer tanta diferença, porque você vai ganhar do mesmo jeito. Mas aí o que vai acontecer? Depois do pós-leilão, se você for vender, a ação pode ir embora, disparar o dobro do preço, mas você vendeu lá com um preço mais baixo. Então, você corre um risco. Mas é sempre legal participar de IPO de empresas grandes, porque você sempre ganha. Se você vai ganhar pouco ou vai ganhar muito, mas você sempre vai ganhar alguma coisa se você comprar por um preço menor e jogar, né, no mercado depois da venda, tá? Eu vou ter que dizer quem são as instituições participantes. Por exemplo, quando se faz um lançamento de ações, normalmente se participa um monte de instituições. Por exemplo, participa Bradesco, Itaú, Santander, XP, Genial, Rico, Gerdau, desculpa, Clear, UBS, Tullet, né? Deixa eu ver aqui mais, JP Morgan, vai participar um monte de instituição financeira. Quando você olha o prospecto, tem 40 instituições financeiras diferentes, tem trocentas corretoras participando lá dessa operação, vendendo a IPO para os seus clientes. Então,
todas as instituições vão ter cadastrado. Lógico, tem obrigatoriedade dessas instituições serem Ambima? Não. Só é Ambima quem quiser ser Ambima. Mas há uma obrigatoriedade que essas instituições estejam aonde? Olha lá uma pergunta de prova. As instituições que participam desse processo, obrigatoriamente, elas têm que ter cadastro aonde? Na CVM. E os profissionais que participam do processo, tem que ter cadastro na CVM? Tem. Por exemplo, o cara que vai fazer lá o corretor, o assessor de investimento que vai travar a tua ordem lá no leilão, tem que ser certificado aí, né? O cara que vai ser contratado pelo banco para fazer a análise da empresa tem que ser certificado CNPI, entendeu? Se o cara for fundo de investimento, né? Se através de fundo de investimento for participar da oferta, vai ter que ter CGA. Então, todos os profissionais envolvidos aí vão ter que ter algum tipo de certificação e algum cadastro. Até o auditor tem que ter cadastro na CVM, tá? Como auditor independente, tá? Canais de distribuição. Que canais são esses? Aonde que vai ser negociadas essas ações, né? Então, normalmente, os principais canais de distribuição de ações são as corretoras, mas nós temos as distribuidoras. Existem bancos de investimento. Quando é IPO, banco de investimento e banco múltiplo, carteira de investimento, pode participar. Tá? Só no mercado secundário que não. O cliente não pode dar a ordem sem uma corretora. Tá? Condições de rateio. Isso aqui é legal. Ou seja, no prospecto, já tem que ser definido se vai haver rateio ou não. Ou seja, se tiver rateio no prospecto, significa que todos que participaram do leilão vão receber ações, tá? Ou seja, aquele cara que participou e comprou a maior parte das ações, ele vai ter que dividir com quem comprou pouco, tá? E quer participar. E aqueles que não compraram nada, né? E o dinheiro que ele gastou vai voltar para ele a diferença, ele só vai levar um percentual das ações. Então, praticamente toda oferta pública tem rateio, tá? Se não tiver rateio, quem compra mais leva tudo, né? Essa é a regra, mas normalmente todas têm rateio. Uma outra coisa que é interessante vocês saberem, eu posso ter numa oferta pública o que a gente chama de lote suplementar. Isso cai na prova. O que é esse lote suplementar? Imagina que vocês estão participando de um IPO, de uma oferta pública, em que essa ação ela é muito famosa, tem muita gente querendo ela, todo mundo está falando nessa ação, e ela corre o risco de bombar, né? Então, a empresa, ela já deixa, né, de stand-by, né, no prospecto, né, a ideia do lote suplementar. Ou seja, ela pode, perante a norma da CVM, fazer uma emissão complementar de até 15% da emissão. Ou seja, o cara lançou 1 milhão de ações, ele pode lançar até 150 mil ações de lote suplementar, tá? O cara lançou 100 mil ações, ele pode lançar até 15 mil ações de lote suplementar. Ou seja, ele não pode passar dos 15. Se ele quiser lançar de novo, ele vai ter que fazer um novo IPO. Se ele quiser lançar mais ações no mercado, tá? Então, a CVM permite até 15%. Tá? É uma regra padrão de todos os mercados internacionais também, tá? E, por último, a gente tem o Book Building, né? Ou Book Building, né? Dependendo do seu inglês aí. O Book Building é um livro de ofertas, ou seja, o livro de ofertas ele vai ser utilizado, né, após o término do leilão para saber qual vai ser o preço de negociação dessas ações no mercado à vista, tá? Então, o book o conceito ideal para vocês é que ele é utilizado para definir o preço da ação, né? Então, esse que é o legal do book, tá? Então, tudo isso vai ser feito no mercado, tá? E aí, vamos nós aqui, tá? Então, vamos lá. Book Building, tá? Aqui é uma ideia de book para vocês, tá? Book, normalmente, quando você compra no mercado secundário, é uma janelinha, onde eu vou ter aqui, por exemplo, o código da ação. Eu vou ter um lado aqui que é comprador, eu vou ter um lado que é vendedor, né? Se meu interesse é comprar as ações, eu vou olhar os preços aqui. Se meu interesse é vender as ações, eu vou olhar o preço aqui do outro lado, né? Ou seja, se esse lado vendedor ganhar, tiver muita venda, o preço da ação cai.
Se o contrário acontecer, ou seja, eu tenho muita compra desse lado, o preço da ação sobe. Então, essa é a dinâmica de mercado, né? Então, vocês estão vendo aqui a ação da Gol 4, né? Esse quadro aqui é bem antigo, acho que é de 2019, 2009, que eu tirei um print e eu sempre uso nas minhas aulas. Então, isso aqui seria, né, um quadro de compra. E aí, olha só legal, vocês estão vendo aqui, por exemplo, BTG Pactual comprou 100, né? Aí vocês estão vendo bem aqui, ó, Brasil Plural, que é a Genial Investimento, vendeu 1.000, né? Aí você vai olhar assim, pô, mas é a corretora que está vendendo isso? Não, esses R$ 100 é um cliente dessa corretora que está vendendo. Só que como por uma questão de sigilo de dados, né, aparece o nome da instituição. E aqui também é um cliente da Genial que está vendendo 1.000 ações, por questão de sigilo de dados aparece só o nome da corretora. Então, isso aqui é um book de oferta. Definição de book que cai na prova de vocês. Book, building ou livro de ofertas, né? Normalmente vem em português para vocês, livro de ofertas, tá? Ele é usado para definição do preço de uma ação. Ele é usado para definir o preço de uma ação. Então, o book ele só tem essa função, definir o preço de ação. Tá? Essa é a finalidade dele, tá? E aqui é um home broking, tá? Isso aqui é um home broking da concorrente, né? Nem da Genial na época. Isso aqui, eu era assessor de investimento da XP e eu utilizava esse home broking, né? Eu nem sei se é assim mais, né? Como eu sou aí da Genial, não posso ter conta na XP mais. Mas aí, qual é a finalidade do home broker? É uma ferramenta que a corretora disponibiliza e você vai comprar e vender ações através dela, né? Então, você vai ter aqui, por exemplo, né, as cotações das ações, você vai ter aqui a tua custódia, a tua carteira todinha de ações, tu vai ter notícias aqui embaixo, entendeu? Você vai poder ver suas ordens, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, o home broking é uma ferramenta que a corretora disponibiliza, ela é uma ferramenta web, ela é simples, ela é feita na web, tá? A ideia do home broking, né, é permitir com que você faça compras e vendas de ações, mas nunca se esqueçam, você só faz a compra e venda intermediado por uma corretora ou uma distribuidora. A tua ordem aqui, ela não vai direto para a bolsa, ela passa pela corretora primeiro para depois ir para a bolsa de valores, né? Aí, senhores, só a nível de curiosidade, isso não cai na prova de vocês, tá? Mas existe um mecanismo chamado RLP, que foi criado, tá? Para nós que somos meros mortais, né? O que é o RLP? O RLP é um mecanismo que faz com que a corretora ela pegue, por exemplo, um investidor dentro dela que está querendo comprar uma ação e um outro investidor que está dentro dela que quer vender a mesma ação. Antes de ir para a bolsa, eles já vendem entre si, já troca ali na custódia da corretora. Então, isso aqui dá mais agilidade ao mercado, entendeu? E acaba que a ação não sai da corretora, fica dentro dela, só troca de investidor ali dentro, entendeu? Então, isso aqui é um sistema que foi adotado. RLP, vocês vão conhecer isso aí na natureza do dia a dia de vocês, tá? Vamos seguir aqui. Seguindo, tá? Tranquilo. Então, olha lá. Nós acabamos de ver aqui o mercado de ações da Bolsa de Valores aqui no Brasil e agora nós vamos ver aí como é que isso funciona no mercado americano, no mercado internacional. Olha só o que a gente vai aprender aqui, que é matéria do CPA 20 e do CEA, né? A gente vai conhecer esses caras aqui, que chamam Brazilian Depository Receipt, ou recibos de depósitos brasileiros. O que significa isso, Paulo? Significa que se você, a Juliana ou a Stephanie, querem ser acionistas da Coca-Cola, vocês podem? Podem. Vocês não precisam abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos, transferir dinheiro para lá, converter real por dólar, mandar para lá e comprar ações. Vocês podem comprar esses recibos de ações aqui, que te dão os mesmos direitos das ações, te dão os mesmos direitos de você ser acionista, te dão os mesmos direitos de receber dividendos, tá? E vai só que você fica depositado aqui no Brasil. Então, hoje você pode ser acionista da Tesla, você pode comprar ações da Microsoft, da Netflix, da Mary Kay, da Ford, da Chevrolet, General Motors, você pode comprar da Goodyear, pode comprar da Visa, do Mastercard, do Facebook, do Instagram, do Google, deixa eu ver o que mais aí, da Samsung, da LG, e mais umas
uma infinidade de empresas vocês podem comprar. Aí tu vai me dizer assim, poxa, deve ser muito caro uma ação, né, estrangeira. Deixa eu te contar, a Nvidia, uma das produtoras de placas de computadores, a ação é R$ 27, uma ação. A da Microsoft é R$ 64, uma ação, e paga dividendos, tá? A Coca-Cola, aí a Coca-Cola é cara mesmo, é quase R$ 1.000 uma ação. A ação mais cara dessas estrangeiras é da Berkshire também, que é a empresa do Warren Buffett, que é dona da Coca-Cola, que é dona de um monte de coisa, R$ 800 uma ação, tá? Mas são empresas assim que sobem 500% ao ano, tá? Que mais vocês podem comprar aí? Deixa eu ver. Bom, uma infinidade de coisas. Tem muita coisa que dá para comprar. Isso aqui é bom que você recebe dividendos em dólar. Então, dolariza a carteira, né? Então, para vocês entenderem como é que funcionam as BDRs são renda variável, tá? São ações, tá? Olha só, as empresas negociam suas ações e disponibilizam no mercado. Só que tem um detalhe. Que empresas são essas? São empresas que estão aqui, ó, nos Estados Unidos. E uma instituição no Brasil autoriza e emite as BDRs. Então, você aqui no Brasil, através de uma instituição, vai lá nos Estados Unidos e compra essa ação através de BDR, tá? E eu vi uma pergunta muito lesa na prova, tá? Que para vocês não perderem. Qual? O investidor, quando ele compra BDR, ele está comprando no mercado brasileiro ou no mercado americano? Mercado americano. Aí você marca lá, corre, pagou, ganhou um ponto. Só isso, tá? Então, sempre que surgir a palavra BDR, você está comprando nos Estados Unidos, tá? E aí existe a irmã, que cai na prova de vocês. Quem? Aqui são as características, né, do depósito do BDR, né? Algumas características aqui a gente precisa saber, tá? Então, basicamente, são negociadas em mercado de balcão, né? Só a BDR do tipo 2, do nível 2 e do nível 3 são negociados em bolsa, tá? Aqui no Brasil, só vem as BDRs do nível 2, tá? A maior parte é nível 2 aqui, tá? Porque todas elas precisam de registro na CVM, tá? Então, todas as BDRs negociadas no Brasil vão precisar da aprovação da CVM, tá? Uma coisa que acabou, que não existe mais, tá? Mas eu deixei aqui porque pode ser que a ANBIMA ainda permeie esse tipo de assunto. Antigamente, as BDRs eram negociadas apenas por uma instituição financeira. Isso aqui caiu por terra, tá? Elas não são mais negociadas apenas por uma instituição financeira. Qualquer um pode negociar hoje, né? Existia um tipo de BDR no passado, se vocês estivessem estudando comigo há um ano, tá? 2 anos, vocês iam conhecer que existia uma BDR que é o tipo patrocinado. Por exemplo, se o Bradesco quisesse, por exemplo, trazer a ação da Coca-Cola aqui para o Brasil e fosse patrocinado, o BDR, só o Bradesco poderia vender e só quem tivesse dentro do Bradesco vendia, comprava, né? Então, essa seria a situação. Uma outra coisa que caiu por terra em 2018, né? As BDRs eram apenas para investidores qualificados. Isso aqui caiu por terra. Qualquer investidor pode comprar uma BDR. Qualquer investidor pode comprar uma BDR, tá? O que está sendo votado esse ano, que talvez caia por terra? É esse cara aqui, ó, FDIC. Quando a gente for estudar FDIC, a gente vai ver que só investidor qualificado pode comprar FDIC. Esse ano a CVM está votando que provavelmente esse cara aqui, qualquer investidor vai entrar também, tá? Então, o que eu preciso saber para a prova de BDR? Vamos lá, fazer um resumo aqui para a gente entender para a nossa prova, que eu quero ver as duas aprovadas, depois a gente só vai comer churrasco. Primeiro, a BDR eu estou comprando nos Estados Unidos. A BDR, eu estou comprando recibos de ações dos Estados Unidos, tá? Segundo, tá? Qualquer investidor pode comprar BDR. Qualquer investidor, pessoa física, pessoa jurídica, qualificado, institucional e não qualificado e profissional. Qualquer investidor pode comprar. Beleza? Vamos para a prova com essas duas observações, não esqueça. Qualquer investidor pode comprar e eu estou comprando recibos de ações americanas, que são negociadas nos Estados Unidos e custodiadas no Brasil, tá? Beleza? Então, basicamente isso aí, tá? E aí, vamos seguir, que ainda tem show aqui, né? Agora que eu me empolguei, porque eu gosto dessa parte, essa parte é mais legal, que negócio de lavagem de dinheiro, que não sei quem, que mata não sei quem, que não sei quem vai preso, que não me interessa não, é muito chato, tá?
E aqui é a parte que dá mais ponto na prova também, né? Então, legal. Então, lá. E a gente vai aprender o irmão, né? O irmão, a irmã, né? A gente vai falar da American Depository Receipt, ou ADR, ou ADR, né? ADR, né? Ou a gente chama de ADR, né? Que é a forma de chamar abrasileirado o negócio, tá? Detalhe, quando vocês forem estudar o CEA comigo, que eu acho que vocês vão querer fazer aula comigo, acho que vocês não vão conseguir ficar longe de mim, vocês vão estudar lá o GDR lá comigo, GDR, Global Depository Receipt, que isso aqui é para qualquer coisa na face da Terra, tá? Mas é legal, lá vocês vão aprender a negociar títulos públicos no mercado internacional, no CEA, tá? Mas deixa a gente fritar o neurônio de vocês lá. O que é o American Depository Receipt? É o inverso, olha lá. Empresas emitem suas ações e disponibilizam no mercado. Aonde? Estou disponibilizando aqui no Brasil, ó, as ações. E as instituições dos Estados Unidos são autorizadas a emitir BDR. Ou seja, agora é o contrário. Ó, os americanos estão comprando aqui no Brasil. Então, eles vão negociar o quê? ADR de Petrobras. Opa! Acho chique. Sabe quanto é que é uma ADR de Petrobras? É 14 dólares. Quase nada. Olha lá, ADR de Vale. Você sabe quanto é que estava uma ADR de Vale há uns 3 anos atrás? Se eu te contar que era 5 dólares, tu acredita? Era 5 dólares, né? Agora está valendo mais, né? Então, olha só, quando eu falo do ADR, anota aí para você não esquecer para sua prova. É o investidor americano comprando ações no Brasil. O ADR é o investidor americano comprando ações no Brasil. E aí ele vem aqui e compra. São negociadas no mercado internacional. Isso é legal, tá? Isso é muito top, tá? Vamos seguir aqui para a gente ver alguns detalhes, né, do ADR, que ainda tem detalhes, né? Então, o ADR, senhoritas, ele vai ter esse detalhe aqui que pode cair na prova de vocês, mas o grau de cair essa tabela é de 0 a 1, ou seja, 0 a 1, ou seja, não cai ou cai 1, né? Na realidade, em mais de 15 anos que eu faço a prova da Ambima, sabe quantas vezes caiu isso aqui, essa tabela na minha prova? Posso ser sincero para vocês? Nenhuma. Nenhuma. Pode riscar essa porcaria aqui, nem perca o seu tempo. Mas a gente vai falar dela só porque tá aqui, tá no escopo, tá pedindo, não vou furar para vocês. Mas assim, se vocês disserem, Paulo, eu posso bater cabeça nisso, chorar, eu não estou entendendo, eu não tô muita coisa. Não, isso aí tu pode, vamos dizer assim, não, Paulo, bater ignorar. Cabeça, a gente já não... Entendeu? Mas eu vou falar assim, sucintamente, para vocês entenderem, porque faz bem vocês entenderem um pouco mais de informação, depois até para ajudar o cliente, né? Algum cliente, né? Então vamos lá. Você tem uma ADR nível 1, tá? São negociadas em mercado de balcão, tá? É tipo o BDR. BDR nível 1 é negociado em mercado de balcão. E você tem uma ADR nível 2. Olha lá, já é negociado nas bolsas. Vocês têm 2 bolsas conhecidas nos Estados Unidos, a NYSE e a AMEX. O que é a NYSE? New York Exchange, a Bolsa de Nova York. E a AMEX é a Bolsa de Mercadorias e Futuros, que é em Chicago, tá? E aí você tem aqui a DR patrocinada nível 3, né? Que também é negociada em bolsa. Isso aqui é tipo a BDR. A ADR e a BDR nível 2, nível 1, nível 3 é a mesma característica, tá? Só que lá nos Estados Unidos continua isso aqui, tá? Ou seja, quem é que pode investir nas BDRs, né? Nas ADRs? Qualquer investidor. Por isso que aqui no Brasil mudou, porque aqui era só investidor qualificado e profissional. Lá nos Estados Unidos, qualquer investidor investe. Investidor institucional. O que é um investidor institucional? Investidor institucional normalmente é fundos de investimento, né? Fundos criados pelo próprio banco e o banco vai lá e compra. E qualificados, tá? E aí, ele tem que ter exigências de normas, né? Exigências de normas. Olha só, a CVM é que vai fazer as normas e vai exigir registro, né? Quem é a CVM lá nos Estados Unidos? Isso aqui vocês vão precisar saber mais por CEA, não por MINT. A CVM lá é a SEC, é a Security, né? Eu estou querendo fazer uma prova para ela. Então, você tem uma agência de security lá que é responsável por fazer toda a normatização. E essa USGAP, né? Essa USGAP que é uma empresa que ela faz normas em padrões internacionais de contabilidade, tá? Também não precisa saber disso para a prova, só nível de conhecimento, tá? No nível 2, não tem captação em dinheiro, só vai ter captação em dinheiro nível 3 e na DR norma 144, que essa daqui
elas são negociadas com ofertas privadas nos Estados Unidos, tá? Onde as compras e os negócios são feitos de forma automática, tá? Então, são feitos por grandes investidores. Por isso que eu deixei em inglês aqui, nem traduzi, tá? Feito por grandes investidores, tá? E cabum, é só isso, tá? É só isso, tá? Beleza? Beleza? Beleza, tá? E aí, o que a gente tem de risco em ações? Né? A gente só falou de ganho, né? Nem falou direito dos ganhos, só falou das características, né? Mas quando a gente investe em ações ou em BDRs, né? Quais são os riscos no mercado? Juliana, o que você entende por risco de mercado? Stephanie, o que você entende por risco de mercado? Já vem logo guerra na minha cabeça. Isso mesmo. O risco de mercados são variáveis que o investidor não controla. Vou repetir. O risco de mercado são variáveis que os investidores não controlam. Não tem como você mensurar. Você sabe que ele existe, sabe que pode acontecer, você não sabe quando vai ocorrer e qual vai ser o impacto. Mas você sabe que pode existir uma guerra, uma peste, uma praga, um terremoto, um maremoto, uma enchente, um tsunami, uma seca, uma geada. Você sabe que pode cair um meteoro, você sabe que qualquer coisa que afete, né, adversamente o negócio, o objetivo da empresa é um risco de mercado. Né? Pode ser risco político, de repente o governo não gosta daquele determinado setor, vai lá e aumenta as taxas, os impostos, né? Pode ser um risco cambial, pode ser um risco negocial, pode ser um risco do negócio. De repente, por exemplo, hoje a gente tem celular assim, né? De repente alguém vem e cria um relógio fino no pulso que a gente clica, né? Dá 2 toques assim, igual o Iron Man quando entrou naquele filme lá, os Guerra Infinita, né? Só bater no peito assim, saiu a armadura, né? Aí só bate no peito, assim, no pulso, né? Aí abre um visor aqui, aí o cara já vai ver o relógio. De repente alguém inventa um negócio desse holográfico, e aí acaba com o celular. Aí, pô, aí tu vai pensar assim, pô, eu vou carregar um troço desse pesado no bolso, é melhor ter um negocinho de nada aqui no pulso, no pé, lá. Então é um risco do negócio. Então, o risco de mercado são coisas que a gente tenta prever, mas não consegue diversificar. Né? Ou seja, o risco de mercado ele não é diversificado. E o risco de mercado ele tem outro nome, ele pode ser chamado de risco sistêmico. Tá? Detalhe, todo investimento tem risco de mercado. Todo investimento tem risco de mercado. Mas quando a gente fala de renda variável, ações, BDR, né, elas vão ter mais risco de mercado que a renda fixa. Mas existe, tá, um investimento que é mais arriscado do que ações e BDRs, tá? Derivativos, futuros, termos, opções, swap, é muito mais arriscado do que você entrar no mercado de ações, tá? Então, botei aqui um exemplo de risco de mercado, né? Um investidor comprou um lote de 100 ações, cada ação era 56 e botou 5.600 para comprar essas ações, né? 6 meses depois, né, isso aqui foi o caso da Vale, aconteceu aquele acidente Brumadinho, né, a ação foi para R$ 37,00. Olha o que aconteceu no gráfico, isso aqui. Eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês o risco de mercado, olha só. Então, vocês olhem aqui a ação, tá? Eu botei aqui um gráfico, Vale, tá? Você olha aqui, a ação estava aqui em cima, ó, onde eu estou riscando, né? 56 pontos. E aí, ó, teve a enchente lá no Brumadinho, 2 dias, queda. Começaram a achar muitos corpos, queda. Acharam mais corpos, queda. A cidade foi toda destruída, mais queda. Aí você olha assim, vai ter que pagar indenização pro pessoal, mais queda, né? Calma aí, o governo não vai cobrar a indenização da Vale, sobe um pouquinho, depois não vai cobrar, desce. Depois não vai cobrar, aí depois vai cobrar, depois não vai cobrar, depois vai cobrar, depois vai cobrar. Pronto, foi definido pelo STF que ela vai ter que pagar. Puf, espancou. Aí ela pagou, não mexeu no caixa dela, né? Teve crise do minério de ferro, puf, queda. Agora o minério do ferro bombou, tá faltando minério de ferro no mercado, ela explode. Pô, aí ela chegou a quanto? R$ 120 depois disso. Caramba! Entendeu? Ou seja, eu tenho um investidor na Finance que ele está ganhando na Vale R$ 500 mil. E esse cara... Eu juro pra ti que eu achava que a Vale ainda estava
ruim. Não. Também não acompanho, né? Eu ainda achava que ela estava ruim por conta do Brumadinho. Não, é por isso que eu te digo. Vocês têm que se preocupar em ganhar dinheiro. Caramba, eu tô A parte, chocada, eu juro pra ti, eu não a esperava. parte pensante do processo é do teu assessor de investimento. O teu assessor, ele quer que tu ganhe dinheiro, porque se tu ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro. Se tu não ganhar, ele não ganha. Entendeu? É assim que a vida funciona. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu digo, abra uma conta comigo lá que eu vou fazer para vocês ganharem dinheiro. Né? Até agora, só lenda. Então, vamos lá. E aí, as ações têm risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? Você tem um papel, quer vender e não encontra quem compre. E aí, se você quiser vender de forma urgente, você vai ter que fazer a questão do preço injusto, ou seja, você não vai vender pelo preço justo da ação, você vai reduzir o preço para vender. Então, um exemplo aqui, ó. Um investidor comprou um lote de ações, cada ação custava 20. Na hora que ele foi vender, ele só conseguiu vender por 15. Aqui não teve risco de mercado, foi só uma questão de demanda e oferta. Ele não encontrava ninguém que quisesse pagar 20 reais para ele. Pronto. E aí, que risco é esse? Liquidez. Quando a gente fala de liquidez, eu sempre tenho que ter a palavra venda para poder, na prova, eu matar, que é risco de liquidez. Olha só. Ele teve que vender, ó. Vender, ó. Ele decidiu vender. Se aparecer vender, cabeça, assim, a questão pergunta, qual é o risco? Ele na cabeça, supletivo, aí, venda, liquidez. Já vai direto, entendeu? Venda, certo? Beleza. Amanhã eu vou deixar para ver isso com vocês. Direitos dos acionistas. Porque isso aqui é cansativo, é chato, e a gente vai ver. Mas também tem uma parte legal que eu vou ensinar como vocês vão ganhar dinheiro com ações, entendeu? É um bizu que eu dou para os alunos, só quem faz CPA comigo é que ganha essa aula grátis de ações, né? Eu sempre faço isso desde o CPA 10. Acho que a Stephanie me acompanha, sabe disso, que quando chega aí eu faço uma pausa que é para vou ensinar vocês como é que vocês vão ganhar mais uma PL do banco. Vocês vão ganhar a PL como funcionário e vão ganhar mais uma como acionista. Beleza? Eba. E aí vocês vão aumentar o din-din de vocês. Quando vocês ficarem ricos, que é natural de todo brasileiro rico metido, né? Todo pobre metido, né? Ele fica rico, né? Esquece dos outros, né? Passa, né? Quando vê o professor assim na parada de ônibus, passa com o carro logo na lama, assim. Ah, aquele era meu professor. Já era, entendeu? É assim, entendeu? Certo? Olha. Então, até amanhã, senhoritas, descansem. Aí amanhã a gente continua e termina. A gente termina esse assunto amanhã, tá? Mas essa aula é muito mais. Mais legal porque tu tá saindo daquelas coisas chatas, né? Eu particularmente, eu acho que as próximas turmas de CPA que eu for ministrar, eu já vou falar pro cara, não ministro módulo 1 nem módulo 2, nem módulo 3, só os finais. Uau. Mas essa foi bem mais suave, assim, né? De entender, mais conceitual. Porque tem como dar exemplo. Tem como dar exemplo, os exemplos são o dia a dia, né? Então, por exemplo, um dia que vocês estiverem de férias, eu sempre faço esse convite. Pô, antigamente a Finance era uma escola, hoje a Finance é quase uma corretora, tinha um escritório de investimentos. Quando vocês estiverem de férias, vocês quiserem ver como é que o mercado funciona, vocês quiserem ver os gráficos, entender como é que funciona, passa uma semana lá comigo, passa 3 dias lá comigo, para você entender como é que funciona essa dinâmica, entendeu? Porque para vocês... Eu só vejo o riscozinho subindo e descendo. Porque para vocês isso vai ser excelente, porque vai agregar para a carteira, vai agregar para a vida de vocês, né? E outra, quando vocês um dia saírem do banco, ou seja, por vocês quiserem sair, ou seja, por o banco botou vocês para fora, vocês não vão sair com uma mão na frente e uma mão atrás. E existem muitas coisas que dá para você fazer após o banco. Consultoria, planejamento, assessoria, analista, entendeu? Eu tenho um monte de aluno que eu tô mudando a vida de um monte de aluno falando essas coisas. E nem sempre todos estão trabalhando comigo, mas indireto acabam trabalhando, entendeu? Eu já estou com 2 ex-bradescos já na fila estudando para a Ancor para vir trabalhar comigo, na Finance, né? Então, a Finance logo vai ter 7 assessores, né? Um dia desse eu tinha eu, né? Um dia desse a Finance, a maior produção que a gente ganhava era R$200 ao mês, né? No futuro, eu quero ganhar mais 10 milhões, eu quero dominar a região norte inteira. E aí, quando eu chegar nesse nível, eu vou pegar vocês tudinho lá no banco. Entendeu? Ele que vai passar de carro, Ju, na nossa frente quando a gente está na parada de ônibus. Eu acho difícil eu passear de carro, sabe por quê? Porque se eu tiver que chegar nesse nível, sabe o que eu vou fazer?
Eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Finance, casa. Casa, finance. Tipo assim, só atravessar a rua, entendeu? Ou então andar assim, porque eu tenho ódio de trânsito, tu não tem ideia. Eu também. Meu Deus Meu do céu. amigo, ontem eu cheguei em casa com enxaqueca. Eu fiquei até tarde na Finance. Eu saí da Finance 5h10. Eu cheguei em casa 6 e pouco, entendeu? E com enxaqueca. Porque o trânsito estava horrível. Eu te entendo. E quando chove, ninguém dirige. É impressionante. Péssimo. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Até amanhã, babies. Falores.